Olá, seres iluminados, eu sou Thaís Angel, sejam todos bem-vindos ao meu canal. E essa semana a gente tá falando mais de técnicas, né? Então vamos lá para o Ho'oponopono, o famoso Ho'oponopono, a oração havaiana que tem o poder de liberar energias negativas, liberar culpa e também fazer libertação no sentido perdão, que auxilia a gente no perdão. Uma energia extremamente poderosa e que tem pessoas que têm resistência com o Ho'oponopono, gente, juro pra vocês. Porque as palavras, apesar de simples, quando ditas, saem dolorosas do coração quando você tem dores carregadas de ressentimentos e mágoas. Então vamos começar a falar dessa ferramenta incrível que é o Ho'oponopono, né? Liberação de energia. Gente, você pode usar o Ho'oponopono para tudo. Sim, para tudo. Para liberar crenças a respeito de dinheiro, para liberar crenças a respeito de relacionamentos, para liberar crenças a respeito do sucesso, para se perdoar, para perdoar o outro. É uma completa energia de liberação, uma ferramenta maravilhosa, Ho'oponopono. Eu não sei bem o nome da pessoa que criou, é uma mulher, tá? Eu não sei bem o nome dela, eu teria que pesquisar mais um pouquinho, mas quem divulgou, quem propagou e fez com que essa ferramenta chegasse a todos nós, eu acho que eu já até comentei sobre ele quando eu falei das ferramentas de expansão de consciência, e o Ho'oponopono é uma das ferramentas, tá? E a ferramenta que quando eu entendi como ela funciona, eu nunca mais larguei. Eu conheci sobre o Ho'oponopono em 2017 com a Beth Russo. Ela tem um canal incrível que ela só fala de Ho'oponopono e ela usa o Ho'oponopono praticamente pra tudo. Aconselho você a encontrar a Beth Russo no YouTube, que você vai aprender muitas técnicas como o Ho'oponopono com ela, e tem outras técnicas, cartas do universo, essas coisas que ela coloca lá que é incrível também. Que eu quero falar, além de eu falar da ferramenta, eu quero trazer a questão da experiência. Quem divulgou essa ferramenta incrível foi Heal Len, tá? O Dr. Heal Len. É um havaiano que a história dele, ele curou uma ala psiquiátrica na penitenciária, tipo assim, a pior penitenciária que existe, né? Aquela assim onde estão as piores pessoas, no sentido de que escolheram realmente o lado negativo. Então, aqueles psicopatas, aquelas pessoas que com grandes transtornos psicológicos que fizeram coisas terríveis. Então, tinha uma ala psiquiátrica na penitenciária nos Estados Unidos que era complicadíssima de se tratar. Que toda semana eram trocados os psiquiatras lá, porque ninguém dava conta de tratar aquela ala psiquiátrica, porque todo mundo que chegava lá enlouquecia. Só que não era só os doutores que eram trocados, era a ala inteira de enfermeiros, de pessoas que trabalhavam na parte da limpeza, da comida. As pessoas não passavam de uma semana trabalhando lá porque elas não aguentavam de tão densa, pesada que era a energia naquele ambiente e de tão enlouquecedora que era aquela ala, né? Pra vocês terem uma noção de como que o ambiente influencia a célula, né? Como diz Bruce Lipton em Biologia da Crença. Aí Heal Len concordou de tratar aquela ala desde que fosse do jeito dele. Ele disse: eu trato, eu aceito o desafio de tratar essas pessoas. Eram mais ou menos uns 20 pacientes, se eu não estou enganado, que ele conta. Se você pesquisar no YouTube, você vai encontrar ele dando relato. Quem ajudou ele a propagar o Ho'oponopono foi o Joe Vitale. Se você procurar, você vai ver. Joe Vitale se curou com o Ho'oponopono e ele conheceu o Ho'oponopono sabendo da história do Heal Len, e ele usou isso porque Joe Vitale se tornou mendigo. E ele saiu de mendigo pra hoje ser um dos caras que propaga a lei da atração e um grande milionário. Um dos milionários aí que estão aí propagando a transformação da vida. E ele transformou a vida dele através do Ho'oponopono. Então, vai lá, compensa você dar uma pesquisada, estudar um pouquinho, ver sobre o que ele fez, como que ele conta, também estudar sobre o Heal Len, o livro do Joe Vitale, que eu ainda não li, eu tenho que ler, eu tenho que comprar, né, primeiro, e ler o Limite Zero, diz que lá ele conta tudinho, como que ele usou a ferramenta Ho'oponopono, e é incrível. Mas voltando aqui, falar dessa ferramenta maravilhosa, Heal Len foi tratar essa ala psiquiátrica, a qual toda semana eram trocados toda a equipe de trabalho, porque ninguém aguentava ficar naquela ala tão densa, tão perigosa, tão terrível. E ele topou desde que fosse feito do jeito dele. O que que ele fez? Na parte do escritório do doutor, ele pegou as pastas, ele pediu todas as pastas desses pacientes e ele tratava um por um. Ele não tratava todos de uma vez. Ele pegava a ficha, estudava a ficha e ele tratava um por um com o Ho'oponopono. Ele não tinha contato físico, visual com esses pacientes. Aí você vai falar assim, nossa, mas como que ele curou? Energia, gente. Só que você vai entender o poder mágico dessa energia que eu vou explicar agora. Além de ele tratar sem o menor contato com essas pessoas, enquanto ele estudava a ficha daqueles pacientes, assim como nós, quando vemos um noticiário ruim, quando a gente recebe alguma notícia de alguém que fez alguma atrocidade, que a gente sente aquilo, sente a dor daquilo, sente que aquilo é negativo. Quem já assistiu o filme A Cabana? Eu chorei que nem uma criança
de sentir a dor só de assistir aquele filme. Então, basicamente, é isso que acontecia quando ele pegava aquelas fichas. Ele sentia dor, ele sentia revolta, ele sentia nojo, ele sentia ódio por aquele paciente. O que ele fazia, gente? Ele tratava nele a percepção que ele tem, que é a mesma percepção que nós temos contra as pessoas negativas, certo? Então, ele, conforme ele ia lendo aquelas fichas e aquele sentimento iam transbordando nele, ele começava: eu sinto muito, me perdoe, eu te amo, eu sou grato, Divino Criador, limpa em mim tudo que faz com que eu sinta isso, esse ódio, limpa em mim esse ódio, limpa em mim essa visão distorcida. Por quê, gente? Por mais negativo que seja a pessoa, existe luz dentro dela. Lembra? Todos nós, sem exceções, temos uma partícula do todo, temos uma partícula de luz, temos uma partícula de amor. Então, sabendo disso, ele não poderia olhar para aquele ser, apesar daquele ser ter tomado rumos negativos, decisões negativas, ele sabia que existia luz dentro daquela criatura. Então, ele precisava se conectar com a centelha divina daquele ser, e ele só se conectava limpando a própria percepção, se colocando no lugar do outro. Então, tanto ele fazia o papel de limpar dentro dele o sentimento e percepções que ele tinha, igual a todos nós, quando vemos situações negativas, a gente tem essas percepções, esse nojo, essa revolta, essa raiva, esse ímpeto de querer fazer justiça com a própria mão, é o que a maioria de nós temos naturalmente. Só que, por exemplo, ele também se colocava no lugar daquela criatura que estava toda em volta de negatividade. Então ele se colocava como culpado. Eu sinto culpa por esse ser ter feito isso. Eu sinto nojo de mim mesmo, como se eu tivesse feito isso. Ao se colocar no lugar daquela pessoa e fazer o Ho'oponopono, ele limpava nele a percepção, limpava a percepção de toda aquela aula hospitalar sobre aquela pessoa e até mesmo da sociedade, porque ele estava sentindo o que todo mundo sentia a respeito daquele ser, e ele ainda se colocava no lugar daquele ser e limpava toda essa percepção nele, um por um, até que algum tempo depois essa ala se fechou. Porque esse trabalho é tão profundo, energético e curativo que ele conseguiu, além de, a partir do momento que ele entrou lá, diz que nunca mais mudou os funcionários, não precisou. Por quê? Porque o fato dele trabalhar essa energia tão profunda fazia com que as pessoas que estavam trabalhando lá também se sentissem bem no lugar, se sentissem bem de trabalhar. Não tinha mais as pessoas terem problemas de saúde, problemas energéticos, sabe? As pessoas não se sentiam mal mais de trabalhar naquele lugar a partir do momento que ele começou a trabalhar lá. Então parou de mudar os funcionários e também ele curou toda aquela ala que depois, ou alguns anos depois, se fechou completamente. Não precisou mais existir aquela ala psiquiátrica. Pelo menos naquela penitenciária lá onde ele trabalhou, não. Então, aí você pode falar assim, mas como que ele se colocou no lugar do outro? Gente, eu já fiz vídeo aqui onde eu falo, só existe o único ser no universo supremo, uma única existência, um único espírito, uma única alma de verdade. É o todo. O resto de nós, vamos falar assim, para ficar mais fácil de você entender, o resto de nós é uma partícula desse todo. É igual o seu corpo. O seu corpo, para existir nessa matéria, nessa experiência, ela é um aglomerado de mais de 50 trilhões de células. Vai lá ler o livro Biologia da Crença, vai lá ler o livro Você é o Placebo, que você vai entender do que eu tô falando. O Bruce Lipton fala que nós somos um aglomerado de mais de 50 trilhões de células, e o Joe Dispenza fala que nós somos um aglomerado de mais de 200 trilhões de células. Então, assim, eles ainda não entraram em acordo de quantos, porque é muita célula, né, gente, também para estudar. Então, assim, o seu corpo, para existir, existe 50 trilhões ou 200 trilhões de células, certo? O que você acha que você é nessa existência, se não uma célula de Deus? Entendeu? E os espíritos desencarnados, e os espíritos encarnados, e os seres de outros planetas, de outras dimensões, a coexistência, os seres de outras galáxias. Gente, todos nós, sem exceção, somos uma célulazinha de Deus. É isso. Então, ele, como célula, fazendo parte de um mesmo corpo, de uma mesma criatura que é o todo, ele pode, sim, se colocar no lugar do outro. É claro que para você chegar no nível de se colocar no lugar do outro, para auxiliar o outro com a cura, você tem que ter muito conhecimento, que era o caso dele, muita expansão de consciência e, principalmente, gente, tá muito disposto, porque imagina as catarses que esse doutor passou, se dispondo a ser a ferramenta que ia curar aquela pessoa, que curou toda aquela ala, porque ali ele estava carregando o paciente
paciente, mas também ele estava carregando os colegas funcionários. Porque quando ele estava limpando nele, ele estava limpando era tudo, entende? Então ele estava ali se expandindo ao ponto de ser uma energia maior para aquela totalidade, para o reino de nós. Então, assim, é um trabalho profundo. E colocando aqui para você tem um filho que tá nas drogas, você tem um filho que tá com problemas financeiros, ou você tá com problema financeiro, ou a sua mãe, ou seu pai, você tem um pai que tá doente, você tem uma mãe que tá doente, você tem um filho que tá doente, você pode se colocar no lugar dele? Claro que você pode, igual eu estou explicando aqui. Você tem que estar disposto a pagar o preço disso. Porque quando eu me coloco como ferramenta de cura para curar a outra pessoa, nesse sentido, gente, sem invadir a vontade do outro. Ah, mas o outro não quer ser curado. Quem que não quer ser curado, gente? Às vezes ela tem bloqueios que impedem que ela busque por si. Então, às vezes, você pode sim fazer isso. O Ho'oponopono, gente, é a única ferramenta que eu conheço que você pode, de certa forma, se colocar no lugar do outro sem ferir o livre-arbítrio do outro. Porque quando você tá fazendo o Ho'oponopono pro outro, você não tá interferindo na escolha dele, mas você tá limpando a negatividade dele, é diferente, entendeu? Então, vamos supor que é uma pessoa que ela tá com vícios. Você pode se colocar no lugar dela para auxiliar ela a se livrar dos vícios, principalmente se for a vontade dela e ela sozinha não tá conseguindo. Uma pessoa que tá doente, gente, uma pessoa que tá doente, muitas vezes ela não tem condição de escolher por si. Você pode sim fazer o Ho'oponopono pra ela. Uma pessoa que tá passando por bloqueios, uma pessoa que tá passando por lutas, que não sabe escolher, que tá confusa. Gente, você pode se colocar no lugar dela, fazer desse jeito que eu falei, gente. É fazendo o Ho'oponopono, tá? O Ho'oponopono é a ferramenta que você pode sim se colocar no lugar do outro. Você chega, vamos supor, eu vou colocar aqui os meus filhos. Só que os meus filhos eu já tenho uma certa autoridade como mãe, mas eu vou colocar aqui como exemplo que já pode te auxiliar, né? Que era mais ou menos o que o Rio Len fazia lá na penitenciária. Você pega e vai fazer oração por essa pessoa. Então, o Divino Criador limpa nessa pessoa, né? Aí vamos lá. Limpa no Gabriel, é o meu filho mais velho. Tudo que impede ele de ter uma vida próspera, saudável e feliz. Com gotas de orvalho, com gotas de orvalho, com gotas de orvalho. Eu sinto muito, me perdoe, eu te amo, eu sou grato. Eu sinto muito, me perdoe, eu te amo, eu sou grato. Eu sinto muito, me perdoe, eu te amo, eu sou grato. Você pode fazer essas afirmações e orações 108 vezes, 108 repetições? Pode, mas faça conforme você sentir, porque às vezes de você fazer uma vez já vai ser o suficiente. Eu vou colocar aqui a oração do Divino Criador, aqui na descrição, para que você possa fazer essa oração, para que você possa fazer para você mesmo, e também quando você sentir que você quer ajudar alguém com cura, com resolução de alguma coisa, vamos supor que alguém que você conhece tá com uma causa na justiça que não sai. Ah, eu tenho lá minha irmã tá com um processo na justiça e não sai. Vou auxiliar ela, faz o Ho'oponopono pra ela. É um jeito também de você se colocar no lugar da pessoa, é um jeito de você ajudar essa energia sem interferir na escolha dela, tá, gente? O Ho'oponopono, sim, gente, você pode se colocar no lugar do outro, isso não vai interferir na escolha do outro, porque o Ho'oponopono é pra limpeza de energia. É diferente, por exemplo, do reiki. Ah, mas e o reiki não pode? Pode e não pode. Tá? Eu posso fazer um envio de reiki para alinhar os chakras da pessoa, para alinhar yin yang, para ajudar ela com cura, mas eu já não posso fazer o reiki, tipo assim, aplicar o reiki na pessoa se ela não quer. Eu posso fazer um envio à distância para abençoar a vida dela, pode ser que ela receba, pode ser que ela não receba, mas o Ho'oponopono, gente, ele é poderoso e ele rompe barreiras. É uma ferramenta que pode ser usada a qualquer momento e você pode auxiliar qualquer pessoa com o Ho'oponopono, não tem contraindicação, tá bom? Claro que você tem que estar disposto, porque você precisa entender que quando você se coloca no lugar do outro, você tá dizendo ao todo que você é a ferramenta que vai auxiliar a limpeza da negatividade daquela outra pessoa, que vai ajudar a limpar tudo que tá errado, tudo que tá negativo naquela energia. Então o Ho'oponopono pode sim, não tem contraindicação e eu recomendo, use pra você primeiramente, lembra, primeiro a máscara em mim, vou me curar, vou me limpar, vou transformar essa energia em mim e aí sim eu uso pra auxiliar os outros, primeiro eu, sempre, tá bom, gente? O reiki também pode ser usado, ele tem poucas restrições, na verdade eu uso pra enviar, pra abençoar a vida de todo mundo que eu conheço que me pede, eu coloco na caixinha de reiki, tanto que eu falo pra vocês, se vocês quiserem também, vocês podem deixar o nome na descrição com a data de nascimento de vocês. Ah, eu não quero deixar meu nome completo, deixa só o primeiro nome, a data de nascimento e o lugar onde você mora, ou deixa as iniciais do seu nome, já vai ajudar, tá, gente? Lembra que a energia é inteligente, ela vai chegar até você, então o que eu preciso? Deixa ali as iniciais do seu nome, deixa ali a data do seu nascimento e o lugar onde você mora, que a energia vai te encontrar, certo? Então o reiki também pode. E o Ho'oponopono é a ferramenta mais poderosa que eu já conheci até agora. Todas as ferramentas de energia são incríveis, mas até agora que mais assim eu senti algo assim sobrenatural mesmo foi o Ho'oponopono, que eu usei desde que eu entendi. Por isso que eu tô explicando pra vocês, porque eu não acho interessante chegar e falar assim:
Ó, faz o Ho'oponopono, fulano. Por quê? Como eu disse pra vocês, eu conheci o Ho'oponopono em 2017, com a Beth Russo. Quando eu comecei a praticar o Ho'oponopono em 2017, gente, eu não vi resultado algum. Por quê? Porque na minha cabeça sempre ficava assim, mas não faz sentido. O que tem a ver essas palavras? Não entendi, foi nada. Achava lindo, claro, as quatro palavras principais. Vou deixar pra vocês aí, vocês vão entender do que eu tô falando. Vou ver se eu ponho um postzinho aqui com as 4 frases principais do Ho'oponopono. Então eu achava lindo, até tinha as frases, tenho em vários lugares, mas não me dava resultados. Em 2020, quando eu descobri essa história do Rio Len que eu passei para vocês, quando eu entendi o que ele fez com essa ferramenta que foi criada por uma outra mulher havaiana, aí sim fez sentido para mim. De lá para cá eu passei a usar, virou ferramenta essencial na minha vida e sim começou a me trazer resultados profundos, mas foi quando eu entendi como que ele usou. E aí eu passei a aplicar na minha vida. Tanto que cada vez que eu preciso dar um novo salto, vamos supor, estou mudando alguma coisa, uma percepção, preciso tomar uma nova decisão, preciso resolver uma situação, eu pego o Ho'oponopono e pratico ele 3 meses seguida, que são os 90 dias essenciais para uma limpeza profunda, porque qualquer coisa que estiver travando no caminho, o Ho'oponopono vai arrancar. E ainda eu potencializo com o reiki, né? Já sou ressonante, que eu já expliquei em outros áudios. Faço a potencialização com o reiki. Agora, ultimamente, eu tenho a ajuda de uma amiga radiestesista. Quando eu preciso, só dou um grito lá, ai, fulana me ajuda, ela me ajuda. Às vezes não precisa da radiestesia, mas quando preciso eu peço um socorro lá, ela me ajuda. E assim vou indo. Mas o Ho'oponopono eu não abro mão, porque é uma ferramenta, assim, de auxílio instantâneo, tá bom, gente? Essa era a mensagem de hoje. Deixe seu like para que o YouTube entenda que esse vídeo é importante, é relevante, entregue para o máximo de pessoas possível. Compartilha com outras pessoas que têm curiosidade sobre o Ho'oponopono, que já ouviu falar, não sabe como fazer, não sabe o porquê fazer. Ai, será que realmente dá resultado? Com essas explicações eu tenho certeza que vai tirar muitas dúvidas de muita gente, tá bom? Se inscreve, vem fazer parte dessa família de luz, vem crescer junto comigo. Beijos de luz e aguarde os próximos áudios. Tchau!